você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. É para você que nos prestigia, né? Que está aí fazendo companhia pra gente, que curte nossas boas histórias. Fica o nosso abraço, né? O nosso agradecimento. Para você que está chegando, né? Viu alguma boa história, curtiu, né? Deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Bom, hoje eu vou contar uma história muito massa para vocês. Chama-se A Cereja do Bolo, né? E ela parte de uma mensagem que a gente recebeu na casa de oração de Jonadark, né, aqui em Araxá. Começa assim: Olá, sou Susan Oliveira Siman, esposa do Frederico, mãe de Antônio e Manuela, cunhada da Fabiana de Oliveira Sá, nora de Suzete Marques de Oliveira Sá. Quando meu espírito se emancipa, depois que meu corpo de carne e osso adormece, costumo ajudar a equipe de saúde mental na colônia espiritual das Margaridas. Junto com a Maria Eduardo e Cima, participantes da equipe, estive dia 31 na casa de oração Jonadark em Araxá, Minas Gerais. E eu gostaria de dizer para vocês o que fui fazer lá. Ah, verdade. Quando de minha presença na casa, meu corpo carnal não estava dormindo. Então, como foi que eu estava em dois lugares ao mesmo tempo? Bom, para responder essa pergunta, vou lançar mão no descrito na revista O Consolador, número 68. Bom, o Consolador número 68 diz o seguinte: o fenômeno da bicorporeidade ocorre quando o espírito está encarnado, estando a pessoa adormecida ou no estado mais ou menos estático. Pode o seu espírito, desligado do corpo, aparecer, falar e mesmo tornar-se tangível. Em tais casos, se o fenômeno for autêntico, poder-se-á comprovar que a pessoa se encontrava em dois lugares ao mesmo tempo, só que em um lugar estava o corpo material e no outro lugar o espírito revestido pelo seu corpo espiritual ou perispírito. No fenômeno da umbiguidade, como já dissemos, o espírito não se divide para estar em dois lugares diferentes. Ele irradia-se para diversos lados e pode assim manifestar-se em muitos pontos, sem se haver fracionado. Ocorre aí o que se dá com a luz, que pode refletir-se para todos os lados e ser vista simultaneamente em muitos espelhos. Quando mais evoluído for o espírito, maior será seu poder de radiação, mais potente será o seu dom de umbiguidade relativa, tanto na bicorporeidade como na umbiguidade. Vê-se que o perispírito desempenha um papel fundamental, o que mostra ser indispensável um maior conhecimento acerca do corpo perispiritual, objeto de estudo de inúmeras obras, como o livro Evolução de Dois Mundos, de André Luiz, e a Evolução Anímica, de Gabriel Delany. Bom, segundo a explicação, o meu corpo carnal deveria estar mais ou menos parado para que meu corpo espiritual pudesse se emancipar e participar da reunião da casa, mas não foi o que aconteceu, pois meu corpo físico se manteve ativo no mesmo instante em que o meu corpo espiritual se achava na reunião da casa de oração. Esclareço que eu estava a trabalho na casa, sendo mantida pelo campo de força amoroso gerado pelos meus companheiros, o que nos leva a concluir que quando nossa presença espiritual se faz necessária, a qualquer hora do dia que seja, a espiritualidade nos dá meios de cumprirmos com nossas obrigações com a vida, bastando que estejamos dispostos ao trabalho e que tenhamos fé na vida. Quanto mais evoluído é um espírito, maior sua liberdade. Porém, quando falta evolução, como no meu caso, essa falta é compensada pelo interesse da espiritualidade. Dadas as devidas explicações, vamos ao que rolou na reunião da casa de oração e que os encarnados presentes não puderam ver por não terem olhos para ver. Desejo despertar em você a consciência do tanto que é feito antes de ser aberta ao público uma reunião na casa de caridade. Poderia dizer, usando uma expressão popular, que o trabalho na casa é a conclusão de um processo que começa muito antes, a cereja do bolo. Então, o trabalho na casa, né, é a cereja do bolo. Muito antes de
começar o trabalho na casa. Muito trabalho é feito em outros lugares, por muitos trabalhadores da espiritualidade, né? Bom, Silvia ficou surpresa quando a incumbiram de cuidar do caso de um garoto autista de 16 anos que havia chegado ao Departamento de Saúde Mental. O garoto desencarnou em função de um Blackout Challenge, ou brincadeira do desmaio, uma brincadeira que está fazendo muito sucesso na internet, em que o pobre coitado foi desafiado a enrolar o cinto em volta do pescoço e apertá-lo até o estrangulamento causar falta de ar e o consequente desmaio. O desafio prometia euforia, emoção, mas na realidade levou o garoto à morte burra e prematura. O problema com o garoto era o nível absurdo de introspecção em que ele se achava. Ele vivia em um mundo próprio totalmente alheio ao mundo exterior. E a coisa ficou pior depois do desencarne, pois uma das características do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, é a dificuldade do autista quanto a mudanças. Né? Como Sima não era um especialista na área, pediu socorro e, em resposta ao pedido dela, foi informada que o socorro não ia demorar. Bom, 2 dias depois, Sima estava sentada trocando figurinhas com 2 entendidos no assunto. Léo Kanner, especialista em psiquiatria pediátrica, estudioso do autismo, e Donald Triplett, o primeiro caso do mundo diagnosticado com o autismo. Ó, o garoto não gosta de ser tocado, e eu não consigo ter a atenção dele, pois toda vez que eu encaro, ele desvia os olhos. Calma, Sima, disse Léo Kanner. O indivíduo autista representa alguém necessitado de muita atenção, carinho e amor, vindo ao mundo físico em uma reencarnação essencialmente expiatória, totalmente desprovido do controle de suas emoções, com prejuízo acentuado na interação social, não desenvolvendo relacionamento eficaz com seus pares, fracasso marcante no contato visual direto, na expressão facial, na postura corporal, na tentativa espontânea de compartilhar prazer, interesses ou realizações com outras pessoas. Está agora sujeito às consequências de seus atos impensados do pretérito, de tanto não conceder o devido respeito às pessoas e de não conceber que os seres pensam e têm sentimentos, retornam-se com déficit e prejuízo da empatia, com intensa dificuldade de construir vínculos, sem se sentir atraído pelas pessoas e sem interesse em tentar falar, considerando o rosto humano muito complexo e confuso, difícil de olhar. No pretérito, a todo o custo, buscava a fama, a glória, o entusiasmo dos aplausos, o ardor dos cumprimentos e abraços. Hoje, com aparência desorientada devido a uma expressão sem emoção, vivência e experiências caóticas, com dificuldade imensa de estar fora do seu casulo particular, principalmente quando houve o ruído de um grupo de pessoas, né, causando acentuada confusão nos seus sentidos, sem saber distinguir os estímulos e, muitas vezes, aguçada dificuldade em relação à sensibilidade tátil, sentindo-se sufocado com um simples aperto. Contudo, Deus é amor, proporcionando ao espírito imortal, diante da eternidade, a oportunidade da redenção espiritual. Quando retornar à dimensão extrafísica, a apresentar-se-á curado, sem mais o remorso lhe assenhorando o íntimo, vivenciando a paz e agradecendo a valiosa oportunidade dispensada a si próprio de agora poder valorizar a utilização dos dons da comunicação e o talento do carisma, visando o bem-estar do próximo e o seu próprio crescimento espiritual. A chance de ter tido uma existência difícil, quando se entretinha enfileirando brinquedos e objetos, particularmente pauzinhos, caixinhas, peças coloridas para encaixe, despertou dentro de si o potencial da humildade, captando paulatinamente as vibrações amorosas de seus pais, familiares, amigos e abnegados terapeutas, assimilando-os intensamente, a carapaça da empatia desabou, a carapaça da empáfia,
desabou e descobriu em plenitude o amor. Bom, essa explicação está na revista O Consolador, número 104. Levando as mãos aos cabelos, Sima ganhava tempo para refletir. A encarnação do garoto estava programada para ser de 56 anos. Portanto, ele ficou devendo para a vida 40 anos, os 56 que ele deveria viver na carne, menos os 16 que ele efetivamente viveu. O tempo necessário para que o autismo lhe curasse o espírito. Portanto, ele ainda está começando o tratamento, só que agora ele tem o suicídio a ser considerado. E isso nos obriga a cuidar dele até que possa voltar a encarnar. Mas, para tanto, é preciso que a gente consiga se comunicar com ele. Triplé arregalou os olhos. Seguinte, ele não está incomunicável. Apenas você não insistiu o suficiente. Bom, estávamos aguardando o início da reunião, quando o seu Luiz, responsável pela casa, entrou no salão lotado. Ele deu boa noite a todos e pediu o auxílio de Jesus para os trabalhos. E foi logo dizendo que não estava passando bem, pois havia comido uma linguiça que lhe havia pesado no estômago e sentia uma forte dor de cabeça. Uma sombra. Sentiu uma forte dor de cabeça, coitado do seu Luiz. Uma sombra que diminuía e aumentava de volume à medida que ele andava, acompanhava o pobre coitado, até que seu Luiz se sentou atrás da mesa, e a escuridão se aglomerou em volta de sua cabeça, criando uma nuvem. O mais impressionante, porém, foi que, de dentro da nuvem, saíram mãos que seguravam alfinetes e, com movimentos incrivelmente rápidos, as mãos alfinetavam a cabeça do seu Luiz. Ele explicou que sabia que não deveria ter comido uma comida tão pesada, porém o inimigo que morava dentro dele o perturbou tanto até que conseguiu que ele cometesse uma insensatez. Contudo, o mentor espiritual, mesmo assim, o chamou para o trabalho, e lá estava o seu Luiz cabisbaixo, pedindo a Deus em oração que lhe desse forças para ir em frente a despeito do mal-estar que o fazia sofrer. Um homem que estava sentado do outro lado do salão orava desde a hora em que chegamos. E isso não seria nada demais, afinal estávamos em uma casa de oração. Porém, mais tarde, viríamos a saber que ele começou a orar tão logo colocou os olhos em seu Luiz ao chegar na casa e vir que seu Luiz não estava bem. Não demorou muito, como se tivesse sido trazida pelas orações do homem que orava pelo seu Luiz, a equipe espiritual que vem da colônia das Margaridas e que trabalha com a saúde mental entrou pela porta. E o espírito que guiava a equipe foi direto em um garoto magro e alto sentado junto à porta de entrada da Câmara de Paz. Na companhia dele havia um menino de olhos mortos, na companhia do chefe da equipe. O espírito do menino, que só enxergava o que havia por dentro dele, colou no menino da porta. Ficamos curiosos sobre o que estava acontecendo, e como aquele que pede nunca fica sem receber, nos foi permitido participar de uma conversa entre os espíritos de Léo Kanner, Sima, Donald Triplé e Susan Sima, membros da equipe da saúde mental. Percebo que o garoto que trouxeram está alheio ao que acontece à sua volta. Léo mexeu a cabeça lentamente e olhou para mim. O garoto encarnou carregando em si o remédio do autismo, usado para a cura dos males que traz o espírito. No entanto, a encarnação dele foi abreviada pelo suicídio, o que fez dele um problema para a espiritualidade, pois o processo de cura passou a ser de nossa responsabilidade, já que Deus, Pai infinitamente bom e misericordioso, jamais abandona um filho à própria sorte, ainda mais quando o filho se acha perdido, tateando nas sombras em busca de uma saída. Triplé então disse: olha o garoto perto da porta da sala de passes. Ele também é autista, porém não para de mexer com a mãe, não para de mexer com a mulher que lhe faz companhia. Toda hora ele beija o rosto dela, a abraça, a chama de mãe. Ele servirá
de bom exemplo para o espírito doente da alieação, né? O espírito está alheio a tudo. Tudo bem, eu havia entendido o que a equipe queria fazer, mas se o espírito doente continuava fora do ar, talvez o contato dele com o menino da porta não surtisse grande efeito. Percebendo a dúvida estampada nos meus olhos, Sima balançou a cabeça e pediu para que Susan a acompanhasse. As duas foram até o homem que estava rezando pelo seu Luís. Ele estava envolto em luz. Parecia uma lâmpada acesa. Susan carregava uma mochila de onde tirou um curioso aparelho formado por duas partes. Uma delas, que Susan segurava com a mão direita, parecia ter a finalidade de coletar dados sobre o campo de luz, né? Sobre o campo de luz. Isso. E Susan a movimentou de forma que Susan fez o desenho da cabeça do orante no ar. Né? Ela foi mexendo, né, com o aparelhinho em volta do campo de luz e acabou fazendo no ar o desenho da cabeça. Né? Já a segunda parte, com toda certeza, servia para analisar os dados coletados pela primeira. E Susan segurava com a mão esquerda e não tirava os olhos dela. A mesma coisa, né, que fez com o orante, né, o cara que estava rezando, Susan fez com o seu Luís, analisando o potencial do campo de energia escura em volta da cabeça dele. Comparados os dados das duas análises, Susan e Simon chegaram à conclusão que a operação que havia sido planejada seria possível. Né? Susan, usando de um equipamento que desconheço por completo, então retirou cuidadosamente o capacete de luz que envolvia a cabeça do orante e o entregou para cima, e ambas se dirigiram até onde o seu Luís estava. Né? Confesso que nunca havia testemunhado uma operação daquela natureza, e o mínimo que podia fazer era ficar admirado com o conhecimento e habilidade das operadoras. Né? Léo e Triplé, por sua vez, não desgrudavam do doente. Susan então descolou a nuvem negra da cabeça do seu Luís. Né? Interessante, né, a habilidade dela. Né? E colocou-a sobre a cabeça do menino doente, do encismamento. Né? E as mãos que alfinetavam a cabeça do seu Luís passaram a alfinetar a cabeça do menino. Né? O menino está lá desligadão, né, introspectivo, escondido dentro de si mesmo. Aí a nuvem negra que estava em cima da cabeça do seu Luís, né, foi retirada de cima da cabeça do seu Luís e colocada em cima da cabeça do menino que se escondia dentro de si mesmo. Né, tinha um alto grau de autismo. Né. Duvidei que mesmo assim o menino despertasse para o que acontecia do lado de fora. Mas não é que a dor arrancou ele de dentro de ele mesmo? E quando gritou de dor, Susan colocou o capacete de luz em cima do de trevas, que foi desaparecendo até sumir completamente, levando embora a dor com ele. Né? O trabalho havia sido bem sucedido e o menino introspectivo entrara em sintonia com o rapaz da porta, passando a observá-lo. Eram os primeiros passos para a recuperação do doente. O seu Luís foi melhorando, pois ainda havia alguma influência do campo negro sobre seu humor. Ele acabou finalizando o trabalho com um sorriso no rosto, apesar dos efeitos colaterais do processo obsessivo que ele sofrera. Né? A equipe da saúde mental se deu por satisfeita e se retirou, levando o garoto autista agora desperto. De nossa parte, restou agradecer, né, a Deus por ele ter transformado a dor em remédio e usado o remédio transformado para abrir os olhos para a luz de quem vivia na escuridão. Muito legal, né? Que história incrível, né? A gente estava lá na casa, né? Um ambiente de oração, né? E todas essas coisas aconteceram ali enquanto a gente estava sentadinho lá, né? Testemunhando essas coisas, né? Então, acho que o mais legal da história é saber, ver que a espiritualidade, ela usou até da dor de cabeça lá do seu Luís, né, para poder, de uma forma,
uma forma a realizar um bem, a despertar o garoto autista, né, num grau muito grande. Né? E aí a história fala de um problema duplo. Né? Além do garoto ser autista, ele cometeu suicídio. Né? Ao realizar um desafio, né? Ele foi desafiado pela internet, botou um cinto no pescoço e acabou se matando, né? Sufocou. Né? E aí a gente sabe, né, que os suicidas, né, no caso do menino, ele estava programado para viver 56 anos, desencarnou aos 16, ficou devendo a vida 40 anos. Né? Então, ele teria que, né, pagar essa conta. Né? Poxa, o cara, a dificuldade, né? O autismo foi feito para que esse espírito desenvolvesse a humildade, o amor, o afeto, né? Que ele não tinha uma vida passada, a empatia, né? Diz que o rapaz aí da história, ele tinha carência de empatia. Aí no autismo a pessoa é cuidado por todo mundo, né? É orientado por todo mundo, né? As pessoas, a pessoa fica nas mãos daqueles que o amam, né? Dos médicos, fica ali. Com isso ele aprende, ele desperta os sentimentos de empatia. Né? É preciso a gente se entregar para o outro, para a gente aprender a amar. Né? Amor entrega. Né? E as pessoas que têm essa deficiência de empatia precisam de uma entrega absoluta. Portanto, o autismo não é uma doença. Né? Pode até parecer, né, uma doença para o corpo, mas é a cura da alma. Né? Agora, como a espiritualidade ficou, né, com aquele problema, cara, temos aqui um autista e suicida. Né? Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos cuidar dele durante o período que ele deveria ter encarnado, sendo cuidado pelos encarnados. Né? Mas para que a gente possa começar bem essa história, a gente tem que tentar trazer ele para o mesmo nível que ele estava de relacionamento com as outras pessoas quando ele estava encarnado. Porque o desencarne, né, causou uma mudança, né, na vida do menino. Né? E o autista costuma não gostar de mudanças. O texto explica. Ele se encolhe mais. Então foi preciso um choque de realidade para que o menino, né, voltasse para o patamar de atenção e entendimento que ele já tinha quando encarnado. Né? Tanto ele tinha assim que ele viu o desafio na internet e fez e realizou por conta dele. Quer dizer, ele não estava tão introspectivo, tão dentro dele mesmo. Né? Mas o próprio desencarne, né, produziu nele uma fuga. Né? Ele fez lá o desafio, né, percebeu que alguma coisa não deu certo e o que ele fez? Correu para dentro dele mesmo. Então, um caso complexo, né, difícil. Né? E o que a equipe da saúde mental fez? Carregou o menino lá para a casa de oração e aproveitando, né, de um processo obsessivo que o seu Luiz está tendo lá, né, os obsessores estão aproveitando o seu Luiz, utilizaram dessas energias para despertar o menino. Né? Então eu achei isso incrível. Né? Os espíritos nos explicam com detalhes, né, como é que foi essa operação. Eu achei isso impressionante. Né? E a gente está lá na casa, né, a gente até agradece o seu Luiz, né, o carinho que ele tem tido com a gente e permitido, né, que a gente poste, que faça os vídeos sobre as experiências que a gente tem vivido lá. Né? Então a gente fica o nosso agradecimento, o nosso abraço ao seu Luiz e toda a equipe dele, né, que nos recebe com um carinho danado. Né? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história, tanto quanto eu. Né? Fiquem com Deus e até a próxima boa história.